A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o nosso nono vídeo. Estamos falando sobre perversão sexual e quebra de laços de alma. Não são somente os vínculos ocultistas que podem permanecer após a conversão. As ligações sexuais também. Os espíritos malignos podem ser transferidos de uma pessoa a outra através das relações sexuais ilícitas. Cada relação forma um laço de alma, uma ligação. Por isso, é essencial a identificação e o rompimento dessas ligações malignas. Então, cada relação sexual ilícita gera um pacto. Nesse pacto, há transferência de espírito e há também a ligadura. As pessoas permanecem conectadas, ligadas. É por isso que nós fazemos a identificação, o rompimento, ou em outras palavras, a quebra do laço de alma. Também a Bíblia nos fala, em Gálatas capítulo 5, entre o versículo 16 e 26, o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, vai falando sobre as obras da carne versus o Espírito, a luta da carne versus o Espírito. E no versículo 19, ele cita como obras da carne o adultério, a fornicação, a impureza e a lascívia. E mais adiante, no versículo 24, ele fala que os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, no atendimento de ministração e cura, quando se falando das questões sexuais, há necessidade de ter um verdadeiro arrependimento, a confissão, o desejo da pessoa se libertar, uma renúncia, porque se trata também de obras da carne. Então, como nós citamos no vídeo anterior, Gênesis 2, versículo 24, que diz: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne, uma só pessoa. Então, há uma união em corpo, alma, em espírito. A união sexual entre duas pessoas as torna uma só carne. Por isso que no processo de quebra de laço de alma, no atendimento, é exigido um nível de confissão integral, onde, além da pessoa preencher a ficha de acompanhamento, citando o nome de cada pessoa que ela teve relação sexual ilícita, isto é, fora da relação do casamento, há necessidade também da pessoa relatar sobre a intenção do relacionamento, se houve o uso de preservativo, se houve traumas devido ao relacionamento. Essa necessidade de uma confissão específica, mais detalhada, que nós chamamos de confissão integral, é em virtude que na libertação sexual pode ocorrer também traumas em decorrência do rompimento dessas ligações. É por isso que nós perguntamos para que as pessoas possam detalhar sobre cada relacionamento, para ver se tem a necessidade também de cura interior. Também perguntamos do uso do preservativo, porque também há uma transferência de fluidos. E nessa transferência de fluido tem enfermidades que são adquiridas através dessas relações sexuais ilícitas. Perguntamos também sobre a intenção no relacionamento. Por quê? O que temos testemunhado no atendimento aqui no Ministério é que vemos que cada relação sexual ilícita está relacionada a um espírito específico. Há um espírito específico que atua na área da fornicação, quer dizer, o sexo entre pessoas solteiras. Mas há um espírito específico que atua na área do adultério, certo? Entre pessoas que são casadas com outras pessoas. Nós atendemos uma jovem senhora. E quando ela relatou e relacionou sobre seus antigos parceiros, sobre as pessoas que ela se vinculou sexualmente, todos os parceiros dela eram casados. Então identificamos que havia um espírito de adultério que operava na vida dessa senhora. Atendemos outra que todos os relacionamentos ilícitos dela eram em torno de vantagens financeiras de ganhar presentes. Então aí já é uma atuação de um espírito de prostituição. Daí a necessidade de perguntar sobre a intenção do relacionamento. Muitas vezes causa constrangimento em a pessoa descrever, mas é necessário para que haja uma completa e perfeita libertação. Falamos também de o casamento e a quebra do laço de alma. Casamentos que estão com sintomas de que algo está errado. Casamentos que estão com sintomas que há uma perseguição
espiritual ou uma maldição. Quais são esses sintomas dentro do casamento? A aversão sexual, a frigidez, crises constantes, inclusive até crises financeiras. Por quê? O casamento sem desligar as maldições do passado, que é isso? São pessoas que casam como se estivessem consertando, resolvendo as situações do passado, e não é dessa forma que acontece. A necessidade quebra também do laço de alma. Aqueles que se casaram e não fizeram desligamento de alma com antigos parceiros poderão ter problemas com a influência desses espíritos que foram transferidos. Temos no atendimento um testemunho. Nós atendemos uma senhora que nos procurou porque o casamento dela estava em crise. Estava vivendo aversão sexual, onde já estava cada um dormindo no seu quarto. Havia crises, havia escassez financeira. Então, entregamos a ficha de acompanhamento para fazer o mapeamento espiritual. Como ela falou sintomas na área da sexualidade, então nós vamos ministrar nesta área de quebra de laço de alma. Ela começou a relacionar os antigos parceiros, antigos envolvimentos. Mas ela relatou em um caso específico que ela teve um relacionamento com uma pessoa que era o patrão, o dono da empresa que ela trabalhava. E aí perguntamos sobre a intenção desse relacionamento. Ela falou que era sim uma intenção financeira, onde queria manter o emprego. Então, falamos para ela que isso seria uma motivação de um espírito de prostituição. E aí ela continuou relatando que após ela sair dessa empresa, esse patrão deu um carro de presente para ela. Ela vendeu esse carro e comprou o terreno. Passados tempo, ela aceitou Jesus Cristo, foi para a igreja, se casou e começou a construir a casa dela nesse terreno. E logo depois que ela se mudou, aí que o casamento dela começou a desandar. Então nós relatamos para ela, identificamos que esse espírito de prostituição estava operando no casamento dela, havia uma maldição, porque a casa foi construída com base no terreno que tinha uma maldição específica do terreno. Quando ela reconheceu a verdade, se arrependeu, confessou, nós ministramos de forma específica a quebra, o rompimento do laço de alma, nessa situação com esse patrão dela, e o casamento dela foi restaurado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Atendemos também uma jovem senhora que já era casada quando aceitou o Senhor Jesus Cristo, e ela cometeu um adultério, esse adultério ficou oculto. Depois de um tempo, o casamento dela começou a dar muito problema também. Ela pegou, nos procurou e já foi logo relatando este adultério que estava oculto. E aí, como nós falamos, que havia necessidade de quebrar, se desligar desse antigo parceiro, repreender esse espírito de adultério que estava sobre a vida dela, ela aceitou, fez a confissão e ela viu também o casamento dela ser restaurado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Temos como objetivo de gravar esses vídeos para testemunhar o que acontece no Ministério de Cura e Libertação. Há várias pessoas que estão sofrendo porque não conhecem que existe sim a necessidade de quebrar laços de alma com antigos parceiros. Também pessoas que se casaram e utilizou dos recursos do ocultismo para o casamento, como assim, fez simpatia, fez promessas a ídolos, a santos, depois se casou, aceitou Jesus, está na igreja, mas não se desligou dos pactos que foram feitos pelas simpatias, pelas promessas com esses ídolos, conforme diz a Bíblia Sagrada. Amém? No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o discernimento espiritual. São pessoas que nos procuram dizendo, eu estou sofrendo os sintomas, mas eu não sei o que aconteceu no passado que está me deixando hoje com esses sintomas de maldição. Até o próximo vídeo, que Deus e Cristo nos abençoe.